Você mencionou no livro esse conceito de desaparecer, como você acabou de dizer, em que é como se alguém passasse 1 ano, 2 anos, não estando em todos os lugares ao mesmo tempo, não publicando algo todos os dias, mas sim aprofundando na sua arte. Em um mundo, especialmente com as redes sociais, onde as pessoas sentem que precisam estar constantemente relevantes, que precisam publicar algo todos os dias para atrair atenção. Como alguém pode ter a confiança de desaparecer por 6 meses, 1 ano ou 2 anos para trabalhar em um projeto e não estar em nenhum outro lugar e saber que vai ter sucesso? E se eles voltarem 1 ano ou 2 depois e o mundo tiver mudado? As pessoas não se lembram mais de quem eles são. Eles não têm mais um público. Como lidam com essa insegurança, medo ou dúvida? Muito bem. Eu adoro essa pergunta. Eu diria algumas coisas. Se ainda não venderam 25 milhões de cópias de livros e estão começando, como podem navegar por isso? Bem, há algumas coisas que eu diria. Você pode estar inserido no mundo, ou você pode fazer o seu melhor trabalho. Não dá para fazer os dois. Pode repetir? Você pode estar por aí no mundo, ou realizar seu melhor trabalho. O que significa? Bem, eu diria com certeza também que isso significa que um gênio adora isolamento profundo. Você sempre quer entrar em um estado de fluxo e fazer um trabalho lindo e inspirador. Veja, eu prefiro muito mais ser um minimalista do que um maximalista. J.D. Salinger é um dos meus heróis literários. Ele publicou apenas um único livro, que por acaso foi O Apanhador no Campo de Centeio. Vincent van Gogh. Ele vendeu apenas 2 quadros, mas afinal, ele é Vincent van Gogh. Então eu diria que é absolutamente essencial sair do mundo regularmente para fazer seu melhor trabalho, para entrar em um estado de fluxo, para criar sua maestria. Tipo, conseguir aquela casinha à beira-mar. Quer dizer, Ian Fleming, o criador do James Bond, tinha o GoldenEye. Há um capítulo no livro chamado Find Your Personal GoldenEye. Eu diria a todos, invistam em uma casa de campo, mesmo que seja um quarto de hotel ou um quarto de pousada na sua cidade, ou um canto em uma biblioteca. Mas desapareça lá. Você não precisa se esconder por 1 ano. Acho que é uma ideia legal. Vá para Tóquio. Vá para a Colômbia. Vá para a cidade do México. Vá para Estocolmo. Vá para a África do Sul por 1 ano e crie sua obra-prima. E fique livre das redes sociais e medite. Ore, visualize, leia os clássicos, trabalhe em sua obra-prima, converse com os locais, encontre-se e então volte renascido. Acho que essa é uma ideia poderosa. E então, como você lida com isso? Bem, você pode montar uma equipe para cuidar das suas redes sociais, é claro. Você pode verificar 1 vez por semana e desaparecer 6 dias por semana, claro. Ou você pode entrar de cabeça e ser um gangster. Vamos chamar isso de um fantasma durão. E simplesmente se perder por 1 ano. Vou me afastar do barulho para poder ouvir o sinal. E vou criar algo tão belo, tão magistral, tão disruptivo, tão especial, porque não estou distraído. Estou apenas escrevendo, ou fazendo o roteiro, ou construindo o negócio, e quando você voltar e lançá-lo, quero dizer, as pessoas percebem qualidade de longe, e estão desejando por magia. Então, vamos supor que seja um livro. Você se afasta do mundo e depois volta com essa incrível obra-prima. As pessoas, sem dúvida, vão apreciar. Adoro a ideia de sumir do mapa por um tempo. Certa vez, tive como convidado o pastor cristão Michael Todd, autor de best-sellers do New York Times e líder de uma grande congregação com forte presença nas redes sociais. Ele disse que, antes de se tornar pastor, quando começou, teve um mentor que era um pastor mais sábio que ele, ensinando-o a liderar uma congregação e a ser um bom marido e pai, e todas essas diferentes responsabilidades. E ele disse que todo ano deve-se tirar 1 mês de folga. 1 mês em que você não está na igreja, não está trabalhando em um livro, não está criando algo, pois você vai dedicar-se de corpo e alma ao serviço toda semana. Tirar 1 mês para se recuperar, rejuvenescer, relaxar, refletir. E ele publicou um livro há alguns anos que, eu acho, ficou em primeiro lugar na lista dos mais vendidos do New York Times, ou entre os primeiros por, 6 semanas seguidas. E ele planejava seu mês de folga todos os anos com antecedência.
Ok, então ele sabia que seria em julho ou algo assim, e essa foi a marca de 6 meses. Semanalmente estava na lista, promovendo, fazendo marketing e entrava nela toda semana. E então veio a hora de parar de promover porque seu mês de afastamento se aproximava na próxima semana. E quando ele veio, ele disse que a semana que parou de promover foi quando saiu da lista de mais vendidos do New York Times. E eu disse, não poderia forçar um pouco mais? Tipo, nesse mês do afastamento, não poderia estendê-lo para aproveitar o embalo? Ele respondeu que sim, mas isso poderia levá-lo ao esgotamento e burnout. Além disso, eu programei isso com antecedência especificamente porque sei que coisas maiores estão por vir do outro lado, e estou bem se não estiver na lista aquela semana ou aquele mês. E ele disse que a razão deste livro ter sido um grande sucesso foi porque teve a ideia há 2 anos atrás, naquele mês de folga. Foi quando essa ideia surgiu, e ele disse, eu sou sagrado com esse tempo fora. Perguntei, mesmo que coisas incríveis estejam acontecendo? E ele confirmou durante esse tempo fora. E acho que é preciso muita força ou poder para dizer não na sua temporada de afastamento, quando você está se recuperando, refletindo, trabalhando na sua obra-prima, ou apenas permitindo que as ideias, o sinal, como você mencionou, venham até você. Então eu só pensei, isso é interessante. E gosto que você tenha isso no livro. Como alguém pode começar a sumir quando tem muita coisa acontecendo, ou talvez esteja vivendo com escassez, ou eles estão mês a mês agora e eles não têm os recursos para ficar por 1 ano em outro país. Como eles podem começar a pensar em uma temporada de afastamento da vida deles? Bem, antes de tudo, eu realmente acho que essa é a chave. É fundamental ver o trabalho e a vida como uma série contínua de temporadas, quase como um atleta. Você tem sua temporada ativa e sua temporada de descanso. Mas eu acho que essa é a verdadeira força do modelo das 8 formas de riqueza que o livro aborda. Estávamos falando sobre trabalho e obra-prima. Mas isso é apenas uma das 8 formas de riqueza. A terceira forma de riqueza valiosa é a família. É exatamente por isso que não me interesso na cultura de trabalhar e se esforçar incessantemente. Eu falo muito sinceramente sobre isso no livro. Sabe, uma vez me pediram para orientar um multibilionário. Minha equipe e eu pensamos sobre isso por algumas semanas. Eventualmente decidimos que eu faria isso. Apareci na grande casa dele, nunca vi nada igual. Passei por sua coleção de arte impressionante, pela sua enorme coleção de carros, pela sua vasta biblioteca, e eventualmente fui até essa escada que levava a um corredor subterrâneo misterioso. Eu podia sentir o forte cheiro do fumo de charuto a quilômetros de distância. Quando entrei no local, lá estava ele, o ícone. Então conversamos por algumas longas horas. Ele com paciência me contou e compartilhou sua fascinante história de como construiu os negócios e o seu império. Sem dúvidas, ele é o verdadeiro imperador. O imperore. E eu disse, me fale sobre sua família, com quem você compartilha isso. Um longo silêncio. E ele disse, sou sozinho. Então eu compartilho isso porque a terceira forma de riqueza é a família. Nós falamos sobre relacionamentos em nossas conversas passadas. Sabe, se você tem uma rica parceria com seu parceiro ou parceira, isso é uma riqueza que o dinheiro não pode comprar. Se você tem um rico relacionamento com, no meu caso, também meus filhos. Então o Colby e a Bianca e meus pais. Eu os vi em Toronto na outra noite. Como eu disse, meu pai vai fazer 87 em junho. Minha mãe ainda segue firme. Há um capítulo no livro que conta quando minha mãe enfrentou uma gangue de motociclistas. E ter bons amigos com quem você gosta de estar. Quer dizer, isso é uma forma de riqueza que o dinheiro não pode comprar. Então sim, produza obras-primas e sim, faça um ótimo trabalho. Mas também lembre-se das outras formas de riqueza, porque qual é o sentido de ter muito dinheiro e acabar sozinho? Cito Bob Marley e ele disse, possessões são riqueza. Eu não tenho esse tipo de riqueza. Minha riqueza é a vida. Família, eu acredito, é algo que muitas pessoas deixam passar. Penso que muitos pregam família em primeiro lugar, mas onde colocam seu tempo e atenção não é na prioridade que deveria ser a família. Pelo menos para certas pessoas. Você mencionou no livro sobre escolher seu parceiro com sabedoria, e eu acho que você até tem a regra das 10.000 refeições. Pode explicar o que é a regra das 10.000 refeições na escolha de um parceiro íntimo para a vida?
Então eu estava lendo o Financial Times e li sobre a sessão que eles produzem toda semana, chamada Almoço com Fulano. E eles entrevistaram a Yesha Vardag, acho que é esse o nome. E ela é uma das principais advogadas de divórcio do Reino Unido. Ela trabalha com futebolistas, estrelas de cinema, com magnatas, músicos. E então, durante sua vida, ela viu muitas situações infelizes e separações dolorosas. Então, um dia perguntaram a ela: sabe como você explicaria, em suas próprias palavras, o que você diria que faz um ótimo relacionamento se destacar dos demais? Sua primeira resposta foi simplesmente quartos separados. E sua segunda resposta, surpreendentemente, foram 10.000 jantares. E quando perguntaram: bem, o que você quer realmente dizer com 10.000 jantares? Ela respondeu: bem, a beleza vai desvanecer com o tempo. O desejo pode eventualmente diminuir. Mas se você consegue se ver tendo 10.000 jantares com essa pessoa, segure-os firme, porque o grande amor é verdadeiramente difícil de encontrar. Eu apenas penso, quer dizer, sei que você tem alguém super especial e estou feliz por você. Obrigado. E você realmente merece isso. E eu vi seu podcast crescer rapidamente ao longo destes anos, seus livros e a influência que você possui. Não poderia ter acontecido com uma pessoa melhor? Obrigado. É a pessoa certa. Obrigado. E sou abençoado por ter uma incrível parceira de vida ao meu lado. E acredito mesmo que, muitas vezes, é fácil, como criador de conteúdo ou empreendedor, ficar preso na correria. E não estou dizendo que a ambição não é importante. De fato, ela é um combustível. Todos queremos vencer. Todos queremos fazer coisas verdadeiramente lindas. Acho que é espiritual e significativo materializar seus talentos em empenho intenso para servir o máximo de pessoas possível. Isso é absolutamente incrível. Dito isto, quando a nossa vida familiar é estável, quando o nosso lar é pacífico, quando temos alguém para compartilhar nossas vitórias e talvez nossas derrotas, somos muito melhores no nosso trabalho. Então essa sólida fundação familiar, essa terceira forma de riqueza, é incrivelmente importante. E conforme fico mais velho, estou começando a acumular alguns anos. Sabe, minha esposa Ail tem uma avó, e nós a chamamos de Nona, e ela fará 96 anos este mês. Quando ela fez 90 anos, fizemos uma grande festa para ela. E eu disse: Nona, o que é mais importante? Me diga. Acho que se você pode sentar ao lado de um idoso em um avião, ou em um trem, ou ter conversas com idosos, essas são as pessoas com quem você quer conversar muito tempo. E eu disse: qual é a coisa mais importante? E ela disse: a família. Nossa. Essas outras formas de família, bem-estar e crescimento, às vezes deixamos passar. Estou crescendo, aprendendo, lendo, ouvindo podcasts, praticando reiki, escrevendo em diários e evoluindo diariamente, pouco a pouco. Às vezes, não percebemos sendo ricos, mas é isso o que é a verdadeira riqueza. Você não tem dinheiro para sair e ir aos mesmos lugares que eles. Então acho que o processo de tornar-se rico e ter dinheiro está disponível para todos. Mas a trajetória e o cronograma para que isso aconteça são muito diferentes.